Olá, parceiro, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer para configurar os horários de atendimento no aplicativo Tua Agenda. Você pode vir no menu Configurações e vir em Horário de Atendimento. Nessa tela, dois campos interessantes que a gente tem que prestar bastante atenção. Um deles é o intervalo entre horários. Esse campo define as opções de horários onde aparecerão para fazer agendamento. O padrão é 30 minutos. Eu vou manter essa opção 30 minutos marcada, mas depois nós vamos nos aprofundar mais. Para definir os horários de atendimento, basta clicar nesse botão Editar Horários e Editar Horário Atual. Essa é uma configuração básica. Depois eu vou aprofundar também um pouco mais. Bom, basicamente quando vocês fazem o cadastro, ele vem com um horário diferente. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou remover esse horário de domingo e ele já aparece sim que domingo não há atendimento. Mas na segunda há. Então vamos definir de segunda. Dessa forma que está definido aqui, está definido como início às 7h30 e fim às 18 horas, sem intervalo, certo? Eu vou ajustar da seguinte maneira: eu vou colocar início às 9 horas e vou definir como fim às 12. E vou adicionar um novo horário na segunda-feira, iniciando às 13 horas e 30 minutos, com fim às 19. Note que tem esse botão, um olhinho. Esse botão ele vai mostrar as opções de horários livres para essa configuração, das 9 às 12. Então os horários serão 9, 9h30, 10, 10h30, 11, 11h30. Como que o aplicativo gerou esses horários livres? Ele gerou com base nesse horário aqui, no início dele, e naquele campo intervalo de horários, que estava lá atrás, que eu defini 30 minutos. Então ele sempre vai pegar 9 horas, que é o primeiro, e vai adicionando 30 minutos a cada opção de horário até chegar no horário limite. O horário limite aqui é 12 horas, então esse horário aqui não haverá agendamento. Sempre no horário limite não haverá agendamentos. Então, vamos supor que eu quisesse que tivesse um agendamento às 12, então eu teria que colocar aqui 12 horas e 30, por exemplo. 12 horas e 30, aí ele iria das 9 até as 12, mas então esse horário 12 aqui seria um horário agendável, não seria horário de saída. Eu vou deixar aqui como 12 horas o horário de saída, então a última opção de horário agendável é às 11h30, certo? Se eu clicar aqui embaixo, ele vai pegar o horário início às 13h30 e vai ali adicionando 30 minutos a cada opção, até chegar no último horário agendável, que é às 18h30, certo? Eu posso definir o mesmo horário para os demais dias, ou posso clicar nessa opção, copiar do dia anterior. Ele vai copiar as informações do dia anterior e vai jogar para cá. E sigo assim por diante nos demais dias. E no sábado a gente vai remover essa configuração para que não haja atendimento. Feito isso, a gente clica em salvar. Pronto, clica em salvar novamente. Agora vamos vir aqui em agenda semanal. Note que ele está listando o horário das 7h30, pois há um atendimento no sábado às 7h30, por isso que ele mostrou esse horário nessa linha. Se eu avançar para os próximos dias, ele já mostrou o horário início como às 9 horas e o horário fim ele mostra até às 19.
e assim por diante, certo? Então, aqui também, mesma coisa do dia anterior. Então, basicamente, a configuração de horários de atendimento é isso aí. A gente pode vir aqui e editar os horários a qualquer momento, certo? Agora, eu vou mostrar uma configuração que é um pouco mais avançada, certo? Vamos imaginar assim, que no dia... Vamos vir aqui e vir aqui em agenda mensal. A gente está em novembro, certo? Vamos imaginar que a partir de dezembro eu gostaria de ter um novo horário de atendimento. Imaginando que dezembro é um mês mais corrido, então eu preciso ter mais horários, certo? Eu vou vir aqui então em configurações, horários de atendimento, lembrando que essa é uma configuração avançada. Eu vou vir aqui em ver lista completa de horários, ele vai me mostrar a vigência atual, que foi o que eu configurei antes, e mostra que está ativo. Eu vou vir aqui e vou em editar. E aqui em vigência final, eu vou colocar até o último dia de novembro, certo? E vou salvar. É importante deixar bem claro que se eu deixar dessa forma, vigência final no dia 30 e inicial no dia 1º, né? Ele vai acontecer o seguinte: os dias a partir do dia 30, no caso, a partir do dia 1º, não haverão agendamentos. Não vai haver opção de agendamentos. Se eu for aqui em agenda, vou colocar na semanal aqui e vou ir até aqui em dezembro, ele não vai mostrar uma configuração certa. Ele puxou desde 00, desde 0 horas até as 23h30, certo? É possível fazer agendamento? Sim, é possível. Por exemplo, eu vou marcar um aqui às 10 horas. Vou colocar um cliente Adilson e vou colocar um serviço qualquer e vou salvar. Ele vai dizer que o horário de agendamento está fora do horário de atendimento configurado. Tudo bem, ele vai permitir, mas ele vai dar essa mensagem. Porém, se você vir aqui em horários livres e colocar aqui em outro período para que pegue desde o dia 1º de dezembro até o dia 15, por exemplo, ele não vai listar nada, nenhum horário encontrado. É a mesma coisa se o cliente for pelo agendamento online, não vai listar nenhum dia. Isso porque nós definimos um horário aqui, uma vigência final para essa configuração. Se eu quiser, eu posso vir aqui e limpar essa data e aí vai voltar a funcionar. Ou eu posso definir um novo horário, que é o que a gente quer fazer. A gente precisa vir aqui, colocar a vigência como dia 1º de dezembro e a vigência final a gente deixa em branco, que vai ser a partir do dia 1º de dezembro para frente. Tudo que vier para frente vai ser esse novo horário. Então vamos configurar aqui. Na segunda-feira nós tinha configurado como às 9 de início, eu vou deixar às 8, então eu vou aumentar 1 hora na manhã e eu vou ter como fim às 12. Aqui na tarde eu vou iniciar às 13h30 da mesma forma, e eu tinha colocado às 19, eu vou colocar às 20. Então eu vou aumentar 1 hora na manhã e 1 hora na tarde. Vou copiar para os demais dias. E no sábado a gente vai definir um horário de atendimento só na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Certo? Vamos salvar. Então agora eu tenho duas configurações de horário para vigências diferentes. Uma coisa que o aplicativo não vai deixar é as vigências se sobreporem. Então tem que só cuidar. Antes de eu... Por exemplo, assim, eu tenho uma vigência aqui aberta, que ela está sem a data final. Se eu for aqui colocar, vamos supor, no dia 15 de dezembro,
ele já vai dizer, ó, não é possível continuar a choque de datas de vigência. Então, primeiro tem que vir na vigência que está aberta, editar ela e adicionar a data final. E depois para criar outra. Beleza, vamos ver como que ficou. Se eu for aqui na agenda semanal, lembrando que o meu horário início aqui de novembro é às 9 e lá em dezembro eu configurei às 8. Então, aqui como já puxou dezembro uns dias, ele já mostrou às 8 até às 8 da noite. Então, basicamente dessa forma. Agora vamos ver aqui em horários livres, tá? Porque essa opção de horários livres é a mesma opção que o cliente faz para agendar. Quando ele seleciona o serviço que ele quer agendar. Então vamos colocar aqui. Eu vou colocar uma semana antes aqui, desde o dia 28 de novembro, porque eu quero ver como que fica, né? Até o dia 5. Então vai pegar uns dias de novembro e uns dias de dezembro. Vamos gerar horários. Aqui, ó, na segunda iniciou às 9 e foi às 8h30. Agora passou para dezembro. Já pegou às 8 e foi até às 19h30. Uma hora a mais em cada turno. E na segunda aqui também, a mesma coisa. Iniciou às 8 e foi até às 19h30. Também é possível fazer uma outra configuração, tá? Que tenha mais de um turno. Vamos fazer o seguinte, vamos editar essa lista aqui. Editar o atual no caso. Vamos supor que no período da tarde eu queira que tenha um horário a mais intervalo. Então inicia às 13h30 e até às 16 horas eu atendo. Aí eu quero 30 minutos de intervalo para mim fazer um lanche, para mim descansar um pouquinho, certo? Então eu volto às 16h30 e vou até às 19 horas, que era que eu tinha configurado antes. Beleza? Então eu vou ter 3 turnos basicamente. Mas isso aqui é como se fosse fazer um bloqueio de 30 minutos entre as 16 e as 16h30. Eu vou copiar para os demais dias. Então, se eu exibir aqui, ele vai mostrar 3 turnos em cada dia. E se eu for aqui na agenda, ele não vai mostrar nada de diferente. Porém, se eu fizer um agendamento aqui, eu acredito que ele vai dar um aviso. Ele deu um aviso que está fora do horário de atendimento. É possível agendar da mesma forma. Porém, o teu cliente não vai conseguir fazer o agendamento. Ele até não vai listar aqui em horários livres. Eu vou colocar aqui próxima semana. O horário das 16h30, das 16 ele não mostrou, por causa que o atendimento foi até às 15h30, às 16 é o limite, e às 16h30 volta a atender. Então, essa é uma forma também de colocar, como se fosse colocar um bloqueio, para que aquele horário não exista para agendamentos. Aqui na agenda ele não mostra nada, não mostra que não há um horário vigente e tal. Mas esse horário ele não será possível agendar pela parte do cliente. Então, basicamente, os horários de atendimento seriam esses, tá? Agora, esse intervalo de horários eu vou ajustar aqui para 1 hora. E vou salvar. Agora, se eu vier aqui na agenda, ele vai mostrar as opções de hora em hora. E também, se eu for aqui em horários livres, da próxima semana, ele também vai mostrar as opções de hora em hora. Aqui ele iniciou às 1h30, o próximo horário às 2h30. Então, basicamente, é isso que serve a configuração de intervalo de horários. Também é possível configurar os horários por profissional. Basta vir aqui em configurações profissionais. Eu vou editar um profissional que eu tenho aqui, vou vir na aba de horários e aqui segue a mesma coisa. Cada profissional pode ter
um intervalo diferente, um intervalo de horário diferente do outro. O que muda? Exemplo, a empresa, o padrão lá é 30 minutos, vamos supor. Agora eu ajustei para 1 hora, né? Pode ser que esse profissional, ele atenda mão e pé, certo? Esse profissional aqui, ele é mais rápido que o outro, então eu posso definir um tempo diferente para ele nas opções aqui. Então, ou ele atende serviços diferentes que as opções de horário se encaixariam em intervalos diferentes. Eu vou vir aqui e vou marcar 30 minutos e vou definir os horários para esse profissional. Vamos lá. Vou colocar aqui na segunda-feira das 8 da manhã até o meio-dia. Esse profissional só atende nesse turno, não atende outros turnos. Então, se eu for aqui, esse profissional aqui só vai atender esse turno aqui. Então, vamos aqui em horários livres. E se eu colocar próxima semana, só vai aparecer o turno que eu configurei. Então, a configuração de horário do profissional sempre vai sobrescrever a configuração de horário da empresa. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar de configuração de horário de atendimento. Qualquer dúvida que tiver, é só ir aqui no menu suporte e falar conosco.